Bom dia, começando mais uma edição no Cidade na TV, hoje, dia 17 de julho, sexta-feira, e eu vou lá para São José dos Campos falar com a Flávia Valentim, pós-graduada em marketing, mestre em desenvolvimento regional, 19 anos de experiência em comunicação corporativa, diretora da Vínculo Consultoria em Marketing Digital, agência que ajuda as empresas a potencializar sua reputação e visibilidade através da geração de conteúdo online, offline, professora de graduação, pós-graduação e palestrante. Flávia, bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, muito obrigada, um bom dia para todos. Flávia, vamos falar do que está no auge agora. Essas lives são um sucesso agora, tanto com os cantores, as pessoas vendendo seus produtos. Vamos falar um pouquinho, porque antigamente a live era coisa para adolescente e hoje ela virou um meio de trabalho. Sim, sem dúvida. Hoje a live ela virou um meio de comunicação entre quem está vendendo um produto com o possível público que está querendo comprar este produto ou até mesmo interessado em ouvir uma boa música. A live ela surgiu também como uma maneira de você participar de um show sem poder estar presente neste show, né? Então você trazer um momento agradável para dentro da sua residência com a pandemia, né? Esse foi um dos motivos que mobilizaram os artistas, os cantores a começar a proporcionar esse tipo de ação. E aí vieram as estratégias de poder ajudar organizações, população, através da arrecadação de produtos, a arrecadação de verbas com essas lives, né? Então foi uma ação muito interessante que toma uma força muito grande e cada vez mais você vê que isso veio para ficar, porque a partir do momento que você tem uma experiência positiva com uma ação, essa experiência ela permanece, né? Ô, Flávia, e tem o lado também negativo, né? Se não tomar cuidado com esse trabalho online. Sem dúvida. Essa semana, inclusive, eu e mais uma pessoa da empresa estivemos com um artista que está planejando mais uma live para agosto. E é muito importante que as pessoas, artistas ou empresários que estão utilizando essa estratégia para chegar ao seu público, entendam que o mínimo de preparo é fundamental, né? Então é necessário que você tenha uma orientação, é necessário que você tenha um produtor artístico que te acompanhe, porque a iluminação é um ponto muito importante, o ambiente onde você vai estar, o microfone, enfim, toda a estrutura básica é necessário que você tenha orientação para que você faça uma live bem interessante para o seu cliente, né? Não pode haver ruído, você tem que ter um script daquilo que você vai falar, que horas você vai falar, como você irá se conduzir a situação. É muito importante que a pessoa tenha energia, né? Porque imagina o quanto é difícil você saber que você está falando, na verdade, com uma tela. E você tem que sentir o calor do próximo, não estando junto ao próximo. Então é um desafio muito grande, as pessoas precisam entender que elas precisam se preparar. Eu acho que é interessante a gente colocar também, não somente o ponto dos artistas, mas também o ponto dos empresários, profissionais liberais, que vêm utilizando desse recurso para poder chegar até o seu público, né? Então as lives, ela está presente nas redes sociais. As redes sociais, né, nós vivemos em redes sociais há muitos anos, mas agora nós estamos trabalhando o relacionamento em cima de uma plataforma de rede social. Então isso é muito importante, você não pode chegar querendo só vender, você tem que chegar criando um relacionamento com o seu público, você tem que entender esse público que nós chamamos de persona, você tem que criar uma empatia com essa persona. Você tem que entender o que ela sente, o que ela quer, o que ela deseja,
aquilo que ela escuta. Será que realmente você está entregando tudo isso? A venda, ela acaba sendo uma consequência natural desse projeto, né? De toda essa entrega. Com certeza. E o mais difícil das lives, né, Flávia, são o tempo que ela dura. Porque você ficar ali 7, 8 horas numa live, como os artistas, até mesmo loja está fazendo isso. Ontem, uma live aqui em Batatais, de um comércio, começou 4 horas da tarde, terminou era quase meia-noite. Então, para segurar todo esse tempo, é como você falou, tem que ter conteúdo, tem que ter habilidade, tem que ter assunto e conseguir segurar a pessoa ali. Sem dúvida. É muito necessário toda uma preparação. É importante que os empresários, que os profissionais liberais, os artistas, a gente entende que por serem artistas já tem essa preparação, né? Quando você vai para um palco, você já tem toda essa estrutura e você transforma essa estrutura para o digital. Você traz essa estrutura toda para o digital. Porém, no digital existem outros desafios, como nós conversamos, né? Há pouco. Você tem que viver o calor sem estar próximo. Você tem que passar energia sem estar perto do seu público. Então, esse eu acho que é o principal desafio dos artistas. E já os profissionais liberais, os empresários que estão se reinventando, porque a pandemia trouxe, né, essa necessidade da reinvenção, eles precisam entender que requer um mínimo de preparação. Então, é importante pesquisar bastante quais são os requisitos necessários para fazer isso. É importante, de repente, uma ajuda profissional ou de um profissional também com expertise na área ou com uma empresa que tem experiência na área. Tudo isso vai fazer diferença. O conteúdo que você vai levar para o seu público vai ser um conteúdo interessante para você ou o conteúdo é interessante para seu público? Um erro muito comum, não só nas lives ou nas campanhas, nas propagandas, enfim, nas estratégias de comunicação, é que muitas vezes os empresários, eles oferecem algo que eles comprariam. Eles desenvolvem uma propaganda ou um conteúdo que eles comprariam, mas não é aquilo que eu compro, que o meu cliente compra. Então, isso é uma diferenciação muito relevante na hora de se preparar e preparar o conteúdo para esse público. Você tem que pensar sempre no público, né? E na questão dos artistas, né, Flávia, muitos têm o retorno financeiro, né? Além de estar fazendo a live ali, ajudando as entidades, eles também têm um retorno financeiro. Sem dúvida, muitos têm, porque os artistas hoje, eles usaram de uma estratégia na qual eles montam todo o projeto da live e vendem as cotas de patrocínio, né? Então, além deles se arrecadarem produtos, dinheiro para contribuir com a população, eles ainda vendem, comercializam suas cotas, porque eles precisam pagar a equipe deles, eles precisam pagar a eles mesmos pelo trabalho que eles tiveram, eles precisam ser remunerados dessa forma. Então, foi a maneira como esse público se reinventou para poder continuar tendo remuneração. Assim como a gente vê no lado das empresas, dos comércios, que partiram para a venda online, os artistas partiram para as lives, né? As lives foi a estratégia, a maneira pela qual eles arrumaram para poder continuar tendo renda. Já os comerciantes, as empresas no geral, até de prestação de serviço, muitas se reinventaram vendendo online. Muitas que não tinham presença digital passaram a ter presença digital, passaram a se reinventar, a buscar investir no digital. Então, isso tudo faz parte da reinvenção que a pandemia trouxe e acelerou esse processo para conosco, né? Agora, na questão dos empresários, né, Flávia, se a pessoa não entrar nesse setor, nesse momento, trabalhar online, pode ter o seu comércio fechado, né? Porque ali você está girando o capital. Se você não fizer isso, vai ser impossível, talvez, manter esse comércio aberto. Sem dúvida, a gente tem vários casos, inclusive de clientes aqui da agência, né, de setores, de segmentos diferenciados, por exemplo, o setor de academia.
É um setor que está sofrendo muito até agora. Né? O setor de bares e restaurantes também estão sofrendo bastante. As academias que conseguiram criar cursos online, manter aquele relacionamento com o cliente, com os alunos, elas estão, no mínimo, girando um valor mínimo ali para pagar os custos básicos operacionais. Senão, elas já teriam fechado as portas. Os bares, a mesma coisa, porém, a gente que trabalha com isso, a gente vê um cenário bem diferente às vezes. Por exemplo, dentro do segmento de bar, a gente tem os bares que conseguem vender online, que suprem apenas 10% do faturamento que eles já tinham, e a gente vê bares que já tinham uma presença digital estabelecida, vendendo 50%, 60% do faturamento que eles tinham. Então, eu te pergunto, será que esse bar, esse restaurante que está vendendo 50%, 60%, depois que voltar ao normal, será que ele vai querer voltar ao normal? Ou ele vai pensar e repensar muitas vezes se ele aumentar ainda mais as estratégias digitais, ele pode chegar a um faturamento de 100%, não precisando ter toda aquela estrutura física que ele já tinha antes. Com certeza. Esse bate-papo, ele te leva para diversas reflexões. A gente vê que os empresários que, infelizmente, estão tendo mais dificuldade são aqueles que não tinham presença digital nenhuma estabelecida. Bom, gente, nunca acreditaram nesse canal. Um canal que ganhou força agora. E o problema também, né, Flávia? Vamos ver se essa Flávia volta aí. É a internet. Trabalhar com a internet tem esse problema, né? Começa a travar, começa a cair, perde a conexão. Esse é um ponto também que atrapalha bastante nesse trabalho online. Sim, atrapalha. Você está me ouvindo? Eu caí? Agora sim. Legal. Que bom. Então, não sei até que ponto vocês ouviram, mas, enfim, a internet, a telefonia, né? Eu não sei se vocês sentiram dificuldade. Essa semana eu senti muita dificuldade, até mesmo por telefone. O WhatsApp web, que a gente usa bastante para trabalho, como depende da internet convencional, caiu bastante também. Ou seja, a gente vê que os aplicativos, a internet, está tudo sobrecarregado, não é verdade? E a gente depende 100% desses recursos, né? Flávia, muito obrigada pela sua atenção aqui, pelo seu carinho com a gente, para explicar um pouquinho sobre esse trabalho que veio e, como a gente falou agora, veio para ficar, que muitos talvez vão continuar trabalhando online. E quem quiser conhecer um pouco sobre a internet, essas redes sociais, tirar alguma ideia, até mesmo uma consultoria com vocês, como eu faço para entrar em contato? Pode entrar em contato pelo site, que é vinculoconsultoria.com. Lá tem um Fale Conosco, onde o e-mail vai chegar diretamente para mim. Flávia, muito obrigada, tá bom? E tenha uma ótima tarde. Eu que agradeço, foi um prazer. Tchau, tchau.